E aí essa moça falou assim, mais ou menos, eu não vou lembrar com exatidão, mas ela falou assim, olha, volta pra sua louça, porque você não estudou. E como você não estudou, o seu lugar é naquela louça. Está no ar o Landmark Podcast. Cada episódio, um marco que coloca você um passo à frente. E hoje estamos aqui com um convidado especial, que a gente já pode dizer que é prata da casa, que vai compartilhar com a gente um pouco da sua jornada, da sua história. Ele que é um cara que tem o meu profundo respeito. Por quê, né? Porque é um cara que entrega resultado. E na minha visão de mundo, pessoas que entregam resultado são pessoas que merecem respeito no mundo de muitas teorias, de muitos especialistas do sofá. Nós, quando encontramos pessoas que entregam resultado, que têm histórias reais, são pessoas que vale a pena parar para assistir. Então, eu recomendo você a ficar ligado nesse podcast de hoje, nesse episódio, porque nós vamos falar de uma história inspiradora e que pode ajudar você a virar muitas chaves e tirar muitas dúvidas sobre a sua jornada. Então, eu quero aproveitar e dizer o seguinte: se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa aí o seu gostei e ativa o sininho para que quando novos vídeos subirem você seja notificado e você não perca nada. E também compartilhe com algum amigo e colega, ajuda esse canal que está começando essa jornada e todo o apoio pra gente é fundamental. E hoje nós vamos falar da história de ninguém mais e ninguém menos do que o cara que topou iniciar essa jornada, mais uma, né? Mais um projeto comigo aqui no podcast, no Landmark Podcast. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que é seu, meu amigo. Hoje você aqui é o convidado, hoje você aqui é o protagonista. Eu sou o mero coadjuvante que estarei aqui fazendo singelas perguntas quando me couberem. Estou todo ouvidos para que você possa nos trazer aí um conteúdo de altíssima qualidade. Olá, pessoal de casa. Que alegria estar aqui de novo no nosso terceiro episódio do podcast, né? É sempre muita ansiedade que a gente fica para vir aqui conversar, compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso conhecimento. E histórias essas que a última foi a sua, no segundo episódio. Quem não assistiu, assista a história do Everton. Tem um trecho que eu tava assistindo sozinho hoje, por sinal, que é um trecho engraçado que você tava falando da bicicleta. Que você descia o morro com a bicicleta nas costas e voltava depois com a bicicleta nas costas. Então, não perca o segundo episódio também, que já tá disponível, a história do Everton. Eu acho importante a gente falar um pouco da nossa história para que o pessoal de casa entenda quem é o Everton e quem sou eu. Só que é um pouco difícil também compartilhar, porque é a primeira vez que eu compartilho a minha história, assim como a sua também. Então, peraí, nós Inédito. estamos falando de um conteúdo inédito, meus Inédito amigos. na internet. Ou seja, em primeira mão. É um furo de notícia essa história aqui que não foi compartilhada. E eu acredito que após esse compartilhar, muitos outros podcasts vão querer convidar também você para que a sua história seja conhecida. Porque histórias de pessoas que entregam resultados são histórias que merecem ser compartilhadas. São histórias que, sem dúvida nenhuma, vão inspirar outras pessoas. Sobretudo os mais jovens, que muitas vezes não tiveram uma referência, como a gente falava lá no primeiro episódio, de uma referência em casa, porque a gente está sempre se referenciando, né? Então, querendo ou não, tem sempre alguém olhando pra gente e se inspirando nas boas ações. Eu acredito que você tem muita boa ação que você fez. Por quê? Né? Eu vejo em você valores de um homem reto, íntegro, que sempre procurou o caminho da retidão, o caminho da honestidade. Então eu enxerguei e me conectei com esses valores que também para mim são muito caros. Então eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho assim da tua trajetória inicial, né? Como é que foi ali a tua infância, né? Aquele período ali onde você
consegue se recordar, não é? Como que foi um pouco da tua criação, pra gente entender o que ajudou a formar o Dr. Cristiano, influencer de hoje. É claro que leva um tempo, né? Até a gente ter a mentalidade que a gente tem hoje, leva bastante tempo, experiências, várias outras histórias que a gente precisa passar e sufoco, né? Pra gente se tornar o que a gente é hoje. Mas vamos lá, eu vou compartilhar, quero que isso de alguma forma ajude você, né? E eu gosto de ouvir histórias, eu não gosto de contar a minha, né? Mas eu espero que dessa vez ajude você, anime você, de alguma forma possa te incentivar a entrar nos seus projetos, mudar de vida, novas propostas. Mas vamos lá, vamos começar pela infância. Eu gosto de trazer a origem, um pouco da origem dos meus pais, que não é diferente de muitos outros brasileiros. Meus pais são nordestinos, meu pai é do Ceará, analfabeto, até hoje, infelizmente. Minha mãe também nordestina, do Rio Grande do Norte, Natal. E como a maioria dos brasileiros naquela década de 80, 90, né, eles decidem vir para São Paulo, falar, olha, a gente vai para a cidade onde a gente vai ter uma vida melhor. Né? Acredito que lá na época deveria ser pregado isso, de que a vida aqui era muito melhor, de que a vida aqui é uma vida de prosperidade. Só que quando chega aqui, a realidade não é bem isso, né? É claro que é um estado com muitas oportunidades, e a gente é a experiência viva disso. A gente é prova viva de que há oportunidades, né? Aqui na nossa região, no nosso estado. Mas eles chegaram aqui na década de... final da década de 80, comecinho ali de 90... pobres, sem nada, geralmente vem sem nada mesmo, vem só com as crianças. Então, meus pais tiveram 7 filhos, 2 faleceram e 5, né, permanecem vivos até hoje, unidos na medida da sua união, né? E aí eles conquistam ali um terreno, sabe, aquelas vielas, comunidade, um terreninho, ele compra ali, quando ele chega, ele troca por uma televisão e uma bicicleta. Olha só, hein? Tu vê como que naquela época o terreno era barato, né? Hoje em dia... Muito barato. Uma televisão e uma bicicleta. Mas era um terreno mesmo, né? Sem água, sem energia, né? Do zero. E eu entrei nessa casa do zero. Então a gente teve que construir lá, meus pais construíram de madeirite, toda aquela trajetória que... acredito que a geração atual acaba não passando tanto, porque hoje as casas já estão construídas. Mas eu peguei essa fase do madeirite, essa fase de enchente, alagamento, tudo isso a gente pegou. E o meu pai, embora analfabeto, ele tem uma característica muito boa, que é ser trabalhador. Eu acho que o nordestino é muito trabalhador. Não que as pessoas de outros estados não sejam, não é isso. Mas eles gostam do trabalho. Eles acordam cedo para trabalhar. E eles têm prazer naquilo que eles fazem. Então, meu pai sempre foi da obra. E eu acho que é muito legal você falar isso, porque às vezes a sociedade paulista tem muito preconceito com o nordestino. Né? O cara que não quer trabalhar, que quer viver do Bolsa Família. Mas grande parte das construções que foram feitas em São Paulo, Guarujá, foi por nordestinos que vieram pra cá e estavam lá no campo de batalha à frente, né? Isso é muito disruptivo, porque existe uma falsa ideia e todo mundo, quase todo mundo tem um pé lá no Nordeste, né? Por exemplo, eu não tenho e não sou melhor nem pior, né? Meu pai veio de Portugal, minha mãe veio do Paraná, mas a minha esposa é nordestina, né? Então, assim, meus filhos têm sangue nordestino e eu tenho muito orgulho disso, porque eu sempre tive essa visão do nordestino como um povo trabalhador. Então, o meu pai sempre foi essa minha referência. Do cara que acorda cedo e o cara que chegava tarde. Ele acordava muito cedo e sempre chegou muito tarde nas obras, levava gente desde criança. Então, tem um monte de foto lá, eu trabalhando nas obras, quebrando parede, passando fio. Então, essa foi um pouco da nossa infância. Eu tive uma infância muito boa, como criança. Coisas que as crianças de hoje em dia não vai ter, tipo, jogar bolinha ali na rua, empinar um pipa, sabe? Subir no muro, pegar uma goiaba ali do vizinho, essas coisas de molecada mesmo. Eu vivi isso. Né? Polícia e ladrão, brincava? Polícia e ladrão, né? Tudo que fosse de brincadeira de criança, a gente brincava. Até porque não dava pra ficar em casa, Everton, porque a nossa casa lá era
2 cômodos, que era um quarto onde ficavam as 5 crianças que com idades muito diferentes, né? Tipo, um exemplo, eu tinha 5, meu irmão mais novo tinha 2 e a minha irmã tinha 7, o outro tinha 11, o outro tinha, sabe? Era uma escada assim, com idades completamente diferentes em um quarto só. Então imagina, você tem 3 filhos. Agora imagina 5 em um quarto só. E a nossa casa era um quarto pra gente, um quarto pros meus pais e uma cozinha. A gente não tinha sala, a gente não tinha sofá, a gente não tinha essas coisas. Então, criança, meu amigo, você quer brincar, então a gente aproveitou muito como criança. Só que como criança também a gente não entende a dimensão dos problemas. A gente não entende sobre boletos, a gente não entende sobre ansiedade, sobre depressão ou qualquer coisa do tipo ali. Mas eu sempre peguei meus pais como referência, minha mãe sempre foi do lar, a gente nunca teve luxo nenhum. As roupas eram as roupas que vinham de cima. De cima de quem? Do irmão mais velho. Nessa escadinha tu tava onde aí? Eu tava no penúltimo. Então o último, quando ele ia colocar a roupa, 2 dias já derretia ali na mão, né? Porque era sempre uma escadinha, um que pegava um tênis do outro. Era assim. Meu pai nunca deixou faltar comida. Nunca. Seria uma grande mentira se eu falasse que a gente passou fome, ainda bem a gente nunca passou, mas o alimento era limitado, não tinha luxo de, olha, um Danone, uma bolacha, não tinha, cara. Era o café da manhã e não tinha almoço, porque se minha mãe fizesse almoço, não tinha pro meu pai comer. Porque era limitado. Então, ou minha mãe o almoço da minha mãe era umas 5h30, 6 horas da tarde, porque daria tempo de o meu pai chegando, sobrar uma comida pra ele comer também. Porque é criança. 5 crianças. Se ela fizesse meio-dia, cara, não ia sobrar nada quando meu pai chegasse à noite. Então, por questão de estratégia ali, minha mãe fazia isso e controlava bem a situação. Então, eu cresci ali na periferia, na favela. Onde era? Que região que era ali? É na Vila Áurea, né? Então, próximo ao canal, ali próximo próximo a uma boca de fumo, onde tem traficantes. Então a gente cresceu ali. Beco das Almas era por ali perto, não? Não, Beco das Almas já é outro lugar, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria a minha infância novamente, cara. Eu tive uma infância incrível como criança. Não tenho o que reclamar. Foi super divertido. Eu gostaria que a minha filha tivesse essa oportunidade de viver essas limitações, porque a gente tinha... Acho que por isso a gente dá tanto valor às coisas que a gente conquista, porque a gente tinha as limitações de alimento, limitações de passeio, limitações de roupa, limitações financeiras, mas, por outro lado, a gente era muito feliz. A gente estava sempre se divertindo, a gente estava sempre alegre. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria a mesma infância, 0 arrependimento. Talvez algumas coisas que eu quebrei da minha mãe, né? Aí poderia ter, mas... E isso que você tá falando me faz recordar dia que, assim, aquela frase que a gente sempre ouve. Dinheiro não traz felicidade. Cara, e não traz mesmo. Dinheiro traz facilidade pra você, né, enfim, ter um médico, um tratamento, alguma coisa. Mas não traz felicidade. E você falando isso, eu lembro da minha infância no morro, que eu brincava. Eu batia aquele morro, eu subia, descia. A gente pegava, tinha umas umas árvores, a gente pegava lá, né, da casa da dona Joana, pegava umas jabuticaba, uns negócios que tinha lá. E, cara, era uma infância muito feliz, mesmo com pouco, mas eu conseguia ser feliz. E, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de levar meu filho na Disney. Mas eu tenho certeza de que aquela infância no morro não perde, né, pra uma Disney, porque a gente brincava todo dia, fazia aquelas arminhas. A Disney é uma experiência que é ótima. Quem puder levar, leve seus filhos na Disney. Mas a felicidade não tá restrita a uma experiência na Disney. A felicidade ela é algo muito mais interior, não é? Que a gente tem em encontrar sentido com base no que a gente tem e não numa... Lembra o professor Clóvis de Barros falou, né? Quer ser infeliz, coloque a sua felicidade numa quantidade. No número, né? Num número. Isso me marcou demais. E é interessante isso porque, pensa bem, a questão até, agora é uma questão psicológica mesmo. Quando a gente ficava brincando ali na rua, por mais que a gente estivesse brincando, a gente estava evoluindo com contato com outras crianças, então o nosso contato era muito próximo com outras crianças, então veja, a gente começa a ter um contato social com outras crianças, a gente fica mais esperto, a gente fica mais ligeiro. Minha mãe sempre falava, muito cuidado aí, hein, se alguém chamar vocês, não entra nesse carro não, hein.
Então, sempre tinha aqueles alertas, falava, ó, pode ficar aqui na rua, mas vai até aquele lugar. Então, aos poucos eu ia conquistando também liberdade, confiança dos pais. Então, eu acho que tudo isso, pode ver que a gente é muito parecidos em algumas situações, e às vezes o que eu sou hoje tem toda essa bagagem. Desde criança, adolescência, toda a experiência que a gente vive ali com os nossos pais. Meus pais são casados até hoje, isso é algo que eu levo de valor pra mim, né? Eu lembro uma vez quando eu era criança, meus irmãos, se estiver assistindo, com certeza eles vão lembrar disso, eles tiram sarro disso às vezes também. Lembra do carro de som que fazia uns barulhos? Então vinha aqueles carros todo enfeitado e vinha o rapaz com microfone. Da mensagem, né? Telemensagem, essas coisas da época. Eu acho que meus pais tinham feito uns 15 ou 20 anos de casado, alguma coisa assim, eu não lembro a data específica. Mas eu lembro que chegou esse carro e começou a falar o nome da minha mãe. E minha mãe é sempre participativa lá nas redes sociais, comenta Super. até hoje, né? Sempre ela tá comentando, sempre ela tá participando. E aí chegou esse carro de som, né, com várias poesias que o rapaz estava lendo ali na folhinha e tal, não sei o quê, e deu um flor pra minha mãe, chocolate e tal. E aí eu comecei a chorar. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, isso é incrível, um dia eu quero ter um casamento assim, que é duradouro, né? Vocês estão muito tempo juntos, vocês passaram muito tempo juntos, então ver essas experiências também me ensinou a valorizar a família. Eu nunca vi meus pais brigarem na nossa frente. E olha que a casa era muito pequena. Não precisava de muita coisa, até porque a gente não tinha porta. Sabe aquelas cortinas de... Uma cortina. A porta era uma cortina. Tu abria assim do lado. Não tinha como falar... não entra. Não tem como não entrar. Porque era uma cortina. Então você podia entrar a qualquer momento. Então essas experiências como criança pra mim, cara, foi incrível. Eu não tenho o que reclamar da minha infância. Havia pobreza? Havia. Muita pobreza. Isso havia mesmo. Né? Coisas que eu fui comer depois da adolescência, na fase adulta, né? Que eu fui comer e falar, cara, você nunca comeu isso? Eu falei, não, eu nunca comi isso, né? Que conforme a gente vai melhorando um pouco de vida, a gente vai frequentando uns restaurantes, essas coisas que vai acontecendo. Então a minha infância foi muito boa. Eu não era um aluno extraordinário na escola, só que minha mãe falou uma coisa interessante essa semana, Everton. Ela falou assim, filho, lembra quando você era criança? Eu não lembrava dessa história, né? E eu não era uma criança de talentos. Não tinha nenhum talento absurdo, não era bom em matemática, não era bom em português, não era bom em nada. Notas medianas, nunca tirei um 10, um 9, talvez um 8, um 7 talvez apareça. Agora um 5 é certeza que é a maioria. Só que minha mãe falou uma coisa interessante. Minha mãe falou assim, filho, lembra quando você era da escola e você foi selecionado para ser o líder de turma? E que você era o responsável pela sala e você tinha um crachá? E você tinha que liderar a sala pra cuidar da sala, que não sei o quê. A minha mãe contou. Denunciava quem bagunçava quando a professora saía. Era mais ou menos botar as coisas em ordem quando estava bagunçado. E aí eu falei, mãe, eu lembrei dessa história. E aí é interessante quando a gente tá falando um pouco da nossa história. Eu até vou fazer uma sugestão pra quem estiver assistindo, Everton. É assim, pare um pouquinho. Veja suas fotos do seu passado. Reflita na sua vida. Veja o quanto você evoluiu. Eu parei essa semana pra fazer isso e isso é incrível. Né? Até é emocionante de ver. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece, né, o quão a gente cresceu. Porque a gente tá sempre querendo algo maior. E aí a gente esquece, poxa, mas eu evoluí tanto. E aí chega esse final de dezembro e você fala, 2025, poxa, eu não bati as metas de 2025. Aí você fica triste, mas aí você puxa de 2000 pra 2025... você progrediu pra caramba. Então, tem uma recomendação pare depois, não agora, tá? Não para agora. Depois que acabar esse episódio, senta com calma, vê um pouco a sua história. Isso é importante, acho que isso ajuda bastante. Então, minha mãe, ao trazer essa história, né? Eu lembrei do nosso podcast sobre liderança. Aí eu falei, puxa, será que ali já tava um pouco do talento escondido? Porque todo mundo tem um talento, Everton. Não existe uma pessoa sem talento. Todo ser humano, ele tem a sua própria natureza. A sua própria natureza. Diferente do vento, exemplo, né? O vento, ele foi feito para ventar. O vento venteia, né? A natureza do vento é fazer vento. Só que o ser humano, ele tem a sua própria natureza, o seu próprio talento, a sua própria habilidade. Eu, quando criança, eu não descobri, mas tem muitas crianças que acabam descobrindo muito cedo. Seja no desenho,
seja no violão, seja na música. Então, eu acho que todas as pessoas têm um talento. E eu, talvez naquele momento, infância também, é meio difícil identificar. Todo o território que a gente vivia também não ajudava para expandir os meus talentos, qualquer que seja. Mas todo mundo tem um talento. Você tem o seu talento, você tem a sua própria natureza. E eu tenho o meu talento e eu tenho a minha própria natureza. A gente não tem uma natureza idêntica, embora sejamos seres humanos. Mas temos natureza diferente, com habilidades diferentes e talentos diferentes. E o que você fala, eu lembro quando eu era... Eu cheguei a fazer violão clássico no teatro, né? Tinha um professor, falava do Villa-Lobos e tal. E de fato, eu concordo que todo mundo traz um talento em si, que está vinculado a uma série de fatores. Mas o que é importante até deixar para o pessoal que está acompanhando. Eu lembro do que o professor de violão falou para mim, né? Lá no Teatro Procópio Ferreira. Ele falou: gente, aqui é o seguinte, vocês chegaram aqui cheio de talentos, mas eu quero dizer um negócio pra vocês. 5% é talento, 95% é trabalho. Então vamos trabalhar. Eu quero vocês aí, ó, se dedicando ao máximo. Polegar embaixo, violão na perna esquerda. Porque o pessoal chegava lá, né? Violãozão na perna direita, polegarzão lá em cima. O professor dava uma surtada. E aí ele sempre falava muito, uma frase que ficou muito fixada na minha cabeça, assim, 5% é talento, 95% é trabalho. E quando a gente olha para a história de grandes gênios, de grandes, né, pessoas que deixaram um grande legado, eles até tinham ali um talento, mas o que foi mais primordial foi o trabalho, a dedicação, o trabalho duro, e não eram os melhores da sala, né? Você pega a história de vários grandes nomes, né, da história, não eram os melhores da sala. E aí, isso é que a gente chama de mindset de crescimento. Ou seja, eu estou sempre aberto àquilo que a vida pode me dar a partir da minha dedicação, do meu esforço, do acreditar de que eu, né, posso ir além. Acredito que você, né, tem encontrado diante da sua vida as dificuldades que exigiram de você dar ali mais de você, né? Passos maiores, né? O esforço. Então, assim, da infância eu não tenho o que reclamar, né? Eu acho que a minha infância foi muito boa. Eu fui muito feliz e alegre na infância. Por outro lado, a adolescência, ela é uma adolescência complicada. Eu acredito que a sua, talvez, em algum momento tenha sido complicada. Porque pensa comigo, a adolescência, pensa comigo, ó. A adolescência você não é mais criança, Everton. Mas também você não é adulto. Você não pode mais fazer coisas porque senão vão falar, poxa, você não é mais criança, você não pode fazer isso. Assim como se você quiser fazer alguma coisa, mas não é adulto também. Aí você tá ali no limbo. Na fase onde o seu físico tá mudando, o seu psicológico tá mudando, várias coisas estão mudando. Testosterona lá em cima. Lá em cima, qualquer sonoridade um pouco mais elevada é o suficiente para demonstrar um pouco da rebeldia. Porque os adolescentes, você que tá assistindo já foi adolescente, você sabe do que eu tô falando. Existe aquele momento da adolescência que a gente quer virar a chave, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da vida, o que vai ser. No meu caso, por exemplo, eu não era muito bonito, né? Não que eu seja, não sou, mas eu era muito estranho, mais estranho ainda, né? E eu sofri um bullying danado na adolescência, uns bullying aqueles, pesados, alguns pesados. Eu tenho uma história, eu não deveria contar, mas eu vou contar pela diversão e o entretenimento, né? É disso que o povo gosta. Disso que as pessoas gostam, do sofrimento do povo brasileiro. Adolescência, ensino médio, sabe que existe aquelas questões de popularidade, um adolescente mais popular que o outro, mais bonito que o outro, Teve um dia que inventaram de fazer na sala a votação. Vamos fazer a votação do menino mais bonito e da menina mais bonita. Na minha, eu fiquei tranquilo, porque eu falei, que bom que é o menino mais bonito e a menina mais bonita. Até aí, tudo bem. O menino mais bonito, não satisfeito de que ele iria adquirir a vitória, ele falou, por que a gente não faz também dos mais feios? Aí tu começou a ficar preocupado. Por que a gente não faz do menino mais feio e da menina mais feia? Aí me preocupei. E o pior, quando eu fui olhar a sala, havia alguns pokémons raros na sala. Eu era um dos pokémons raros.
E aí eu lembrei que o Pokémon mais raro... Porque a beleza também ela é relativa, tá? A beleza é relativa. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. E depende da época que você nasceu, né? Dependendo da época que você nasceu, você era muito lindo e maravilhoso, né? E dependendo da outra pessoa também que te vê, vai achar você lindo e maravilhoso, né? Então a beleza é relativa. E aí eu fui olhar e eu vi que o Pokémon mais raro, de belezas mais questionáveis, faltou. Aí eu falei, cara, isso vai sobrar pra mim. Eu era adolescente. E eu tinha também a questão da língua presa, né? Que eu falava assim, 6, 3. Então eu já tinha essa zoação, que depois eu comprei um livro no sebo pra aprender. Olha que doideira. Eu falei, eu não aguento mais o pessoal fazer bullying comigo porque eu fico falando 6, 3. Aí eu comprei um livro no sebo de como se comunicar um pouco melhor, aí fazia alguns testes. Começou a votação na sala. Mais bonito, mais feio, mais bonito, mais feio, mais bonito, mais feio. Mas todo mundo votando. Eu votei, óbvio, né? No mais bonito e também votei na mais bonita. Votei também na mais feia, o que não deveria. Votou em si mesmo no mais feio? Não? O que eu votei na mais feia, eu não deveria ter feito isso. Me arrependo hoje amargamente. É adolescente, né? E votei no mais feio em mim mesmo. E a competição foi indo. Até que saiu o mais bonito, saiu a mais bonita. E aí eu fui salvo por causa de um rapaz que falou assim, olha, eu votaria no Cristiano pro mais feio. Mas... Votação aberta. Abriu o isso, voto é na dele. hora, sim. É um negócio, é democracia na sala. Eu votaria no Cristiano pro mais feio. Só que eu lembro que Ciclano é mais fedido que ele. Porque tinha aquelas futsal na sala, né? Mas não tinha essa categoria. Não tinha, o rapaz criou ali do nada, né? Ele falou, olha, o Cris pelo menos é quando ele não fica fedido na sala. E aí começaram a votar nesse rapaz. Então eu fui salvo. Oi, tu induziu o... Eu fui salvo por causa disso, mas eu fiquei em segundo lugar, do mais feio da sala. Não é um troféu que eu me orgulho, mas é uma medalha que eu carrego. Agora eu estou sentindo que você deveria ter trazido uma foto pra gente poder colocar aqui, né? A galera vai ficar curiosa, então vai lá no Facebook. Eu vou separar umas raridades. A Carol tem umas fotos bem raras também. Então eu tinha essa dificuldade do bullying. As garotas não gostavam de mim, óbvio. Eu não gostava de mim. Né? Também tem esse ponto. Quando você não se gosta de si, como é que as outras pessoas vão gostar? Então eu sofria esse bullying aí na adolescência. Até os 17 anos de idade. Foi cruel, cara. Não foi agradável, não. E uma coisa que eu não falei no meu, tá? Não falei no meu... Vou dar aqui uma novidade. Eu era do rock. Eu era um cara do rock and roll. Então, assim, pensa num cara antissocial. Era eu. Cabelo comprido, cabelão aqui. Aí valeria ter trazido a foto, né? Valeria. Piercing aqui, até hoje eu tenho uma marca. Então, quem me vê hoje fala, cara, esse cara não era do rock. Eu era. Antissocial. Gostava, né? Heavy metal. Ia pra escola, não levava... O caderno eu esquecia, mas o violão tava sempre lá pra ficar na hora do recreio tocando. Eu sou a revolução, né? E era um cara bem antissocial. E o que eu acho bem legal quando a gente fala de trabalho, porque eu era muito antissocial, não me expressava direito, não conversava, né? E hoje as pessoas, poxa, mas você se comunica bem, se argumenta, se gesticula, oratória, tudo isso, não é algo natural. Eu, num determinado ponto da minha jornada, eu falei, cara, se eu continuar sendo assim, eu não vou conquistar nada na vida. Eu preciso me desenvolver nessa área que eu tô entendendo que é importante. E foi quando eu me matriculei numa escola de teatro, cara. Eu fiz teatro por um tempo, lá na Casa 3 de Artes, e ali me ajudou a me desenvolver na gesticulação, na entonação de voz. Tinha uma professora que era muito boa, que ela corrigia mesmo e falava. Foram bons momentos que geraram em mim desenvolvimento. Por isso que nem tudo é nato, né? Somos treináveis. E quem não entende que nós somos treináveis e que nós podemos ser treináveis, tá fora do jogo. Hoje, principalmente, tá fora do jogo. Tá mesmo, tá mesmo. E fora que a dedicação ganha do talento, né? Se você é talentoso e muito dedicado, você vai fazer igual o Cristiano Ronaldo, que fez gol de bicicleta agora com 40 anos de idade. Nunca tinha feito? Não, ele já tinha feito, mas ele fez de novo. Fez agora mais velho. Tá. Muito mais velho. Tipo, eu com 33 eu não consigo correr. Entende? Que o cara tem 40 e ele é talentoso e dedicado muito pra aquilo. Então esse era o meu ponto muito... Era o meu calcanhar de Aquiles, né?
o bullying ali na escola, nunca gostei da escola. Acho que até por isso eu não tinha boas notas, porque não havia desejo ou vontade de participar de qualquer matéria ou aula ou qualquer ensinamento que fosse feito ali, porque eu não queria estar ali, entendeu? Tipo, e isso me ajudou e me ajuda até hoje a entender um pouco da Clara, que é adolescente. A Clara é minha filha, a gente já vai chegar nesse ponto daqui a pouco, que ela é adolescente. Eu consigo entender muito o que ela compartilha comigo hoje. A dor que ela fala, lógico, são gerações diferentes, formato completamente de vida diferente, mas quando ela fala, exemplo, pai, eu tirei, sei lá, 6 em matemática, eu falo, filha, excelente, passa em matemática, porque a sua matéria em expertise é artes e inglês, e ela ganhou prêmios lá na escola por causa disso. Sabe, e questão de bullying também. Então, eu acho que passar por isso também foi importante e é importante pra mim hoje. Que eu consigo entender essa dor de falar, poxa, eu já passei por algo semelhante, talvez não com tanta profundidade, ou talvez até com mais profundidade, mas a gente acaba adquirindo experiência pro futuro. Que nesse caso foi pra minha filha. Só que eu tive uma virada de chave nisso também, Everton. Lembra que eu falei que meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. E isso eu sempre peguei como referência. Então eu não tinha beleza, não tinha o porte físico, né? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, eu preciso de dinheiro pelo menos. Dinheiro eu preciso trabalhar já, começar a ter... Eu acredito que se eu me vestir um pouco melhor, talvez, né? Dê um upgrade aqui na carroceria. E aí eu fui atrás do meu primeiro emprego quando eu completei 16 anos, né? Eu virei assim, 16 anos, eu faço em agosto. Quando eu completei 16 anos, eu já sabia que podia trabalhar registrado com 16 anos. Antes eu trabalhava naqueles carrinhos de praia que ficava aqui você descia ali no final de semana, dezembro e tal. Fazia esses... Já fiz isso também. Já trabalhei com isso. Aqui foi pouquíssimo tempo, então eu nem considero tanto, né? Mas eu fiz isso. Temporada, feriado, né? Você descia com um carrinho, levava guerreiro, viu? Sol lascado. Ganhava bastante caixinha, isso era muito bom. E aí eu falei pro meu pai um dia, pai, eu preciso de R$5. R$5 e eu vou arrumar um emprego hoje, eu falei pro meu pai. Sempre fui muito... eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, eu não tinha um monte de coisa, mas eu sempre tive muita coragem de falar, eu vou enfrentar isso, independente do resultado. Positivo ou negativo, eu preciso me movimentar. E aí meu pai me deu R$5. E aí eu fui no centro do Guarujá procurar um emprego. Só que eu também fui exigente, eu não queria qualquer emprego. Eu queria um específico, que eu ficava olhando, aí eu olhava umas lojas e falei, poxa, aqui tem muita gente de mais idade. Eu falei, aqui eu acho que eu não vou conseguir, então eu tenho 16. Aí eu fui numa padaria, que a galera era muito jovem. Eu falei, é aqui que eu vou entrar. Aí entrei lá, perguntei, quero falar com o dono. Aí, pessoal, o que você quer falar com o dono? Aí eu tô procurando uma vaga de emprego. Então imagina agora você empreendedor, imagina a situação. Você é empreendedor, você é dono de uma padaria. Aí um rapaz, um jovem, né, de beleza questionável, chega pra você pedindo emprego. Hoje, nos dias atuais, né? Imagina a situação. É óbvio que você vai dar se tiver uma vaga, uma oportunidade, você vai dar. Então eu falei com o dono, né? Falei com ele, olha, você tem uma vaga de emprego, eu tô procurando emprego. Ele, deixa seu currículo aqui que eu vou analisar. Temporada, lembra? Agosto, que eu fiz 16 anos. Ele, temporada de dezembro aqui bomba, eu vou chamar você. Eu falei, não tenho currículo, só tenho telefone. Pode ser? Pode ser. Deixei o telefone, com 3 dias ele me ligou. E aí foi o meu primeiro emprego. E qual era a padaria? Padaria Rei do Trigo. Fazendo aqui um comercial aqui, né? Um merchan aqui pro Rei do Trigo. Inclusive, senhor da padaria Rei do Trigo, se quiser patrocinar a gente aqui, né? Mandando alguns quitutes ou, de repente, também cash, a gente tá aceitando. Tem muita coisa boa. Ela foi ali no Rei do Trigo que eu aprendi muitas coisas de trabalho, responsabilidade, óbvio, né? Mas é questão de alimentação também, de comidas diferentes. Ali que eu conheci o queijo branco, queijo Minas, ali que eu conheci o peito de peru, ali que eu conheci um monte de coisas que eu só fui comer a primeira vez naquela padaria. Então, o meu primeiro emprego registrado foi igual você, copeiro. Lavar louça, fazer suco. Aqui eu trabalhei e já fechou. Não sei se vai lembrar, era Periquitos Lanches. Não lembro. O nome não é tão forte, né? Tinha um luminoso, tinha um periquito que ficava assim com o braço. E era lá Dom Pedro, tá? Não era assim uma bodeguinha, não, chamava Fábrica de Sucos do Guarujá. Galera das antigas aí, que é lá de... Vai se recordar. Lá de 80, vai lembrar do... Então ali foi o meu
Minha primeira virada de chave, que eu consegui sozinho, não teve, como é que se diz, alguém pra padrinhar, foi eu que decidido. E voltei pro meu pai e falei, pai, eu acho que eu vou conseguir. Em dezembro o pessoal falou que vai ter vaga, então já vou me preparar pra dezembro. Quando deu 2 dias eu não tinha celular, e ele ligou para o celular do meu pai. Meu pai falou, o dono ligou e falou pra você estar lá amanhã, 5 horas da manhã, né? Entre as 5, das 5 às 2 ou às 3, eu não me recordo. Então, cheguei lá no primeiro dia, não sabia o que fazer, mas estava determinado a trabalhar e consegui a vaga. Logo ele falou, traz sua carteira de trabalho, eu vou registrar. E aí eu começo a minha jornada de trabalho aos 16 anos registrado CLT. Essa foi a primeira vez que eu consegui o emprego CLT mesmo de registro. E, cara, é muito legal, né? Assim, você tá contando a tua história e eu vou lembrando de algumas coisas que aconteceram que eu esqueci, né? Por exemplo, eu lembrei O tempo é muito curto, né? O tempo é... Cara, eu já era empreendedor quando eu era jogo. Porque, veja só, eu queria... Meu pai me deu um videogame, né? E aí a gente precisava ter o cartucho. Eu tinha o videogame, mas eu não tinha o cartucho, né? Que era a fita, né? E pra jogar você tinha que alugar. Minha mãe não me dava dinheiro, não tinha, né? Enfim. E aí o que eu falei? Eu vou empreender. Eu ia numa senhora que morava lá numa comunidade lá embaixo, que fazia uns chup-chups e ela vendia na casa dela. E aí a gente falou, a senhora não quer que eu botar num negócio de papelão, não. De isopor. Arruma uma caixinha de isopor, coloca esse chup-chup aí, que eu vou sair com ele vendendo e a gente faz um meio aí. Aí ela topou. E aí a gente enchia, eu e um colega, né, a gente enchia aquela de chup-chup e saía lá pra frente da Universal, pra vender pro povo que tava saindo do culto, pra vender pra galera. Então, bem, a gente acabava chupando alguns e depois, na hora que ela ia repartir, eu conhecia de empreender, de finanças eu tive que aprender depois, né? E aí, com esse dinheiro eu usava pra alugar os cartuchos pra poder jogar videogame. Aí, pô, consegui uma grana E aí teve uma época que tava numa febre que era aqueles laserzinhos, você apertava assim e jogava. E tinha uma macete que se você jogava na fotocélula do poste à noite, você apagava a luz do poste. Eu achava aquilo sensacional, isso, né? E cara, não tinha dinheiro. O que eu comecei a fazer? Pô, eu vou começar a recolher aqui no morro alumínio, ferro, tudo que tiver por aqui, porque o povo vai jogando. Peguei umas panelas velhas da minha mãe. Cobre, muito valioso. Cara, juntei tudo e fui lá no ferro velho até juntar e ter o dinheiro pra eu ir lá e comprar o laser, porque ninguém ia me dar e eu tinha que me virar. E hoje, na época, eu não tinha noção, mas, cara, isso é empreender, né? Você procura os recursos e faz o seu dinheiro. Ninguém vai te dar emprego porque você é um moleque. E olha que loucura, eu tinha esquecido disso, mas tu falando e tal, eu fui... Vai lembrando, né? Falei, cara, tem muita história, a gente tem muita história boa pra contar. É que isso aqui é um compilado do que a gente lembra. Que nem eu trouxe essa história da escola, né, pra poder compartilhar aqui e também gerar um entretenimento. Né? Nosso tempo é limitado, né? O tempo corre, conforme a gente vai conversando aqui, o tempo vai correndo. Então, com 16 anos, eu começo a trabalhar. E o bom de trabalhar cedo, a Clara vai trabalhar cedo. Eu sempre estudei em escola pública, a minha filha também vai sempre estudar em escola pública. Ela já quer entrar o ano que vem como jovem aprendiz, porque você adquire um upgrade assim, de experiência absurda. Onde você adquire responsabilidade, comprometimento, horário, subordinação. Né? Você tem que ser subordinado, você tem regras, existe, sabe, várias coisas que você aprende quando você começa a trabalhar. E isso ajuda a gente a se desenvolver, porque nós temos aquele mindset fixo. A gente quer fazer o mínimo, é igual o Windows, né? Que tenta fazer o mínimo para poupar energia. Na escola, quando a professora pedia assim, faça uma redação. Qual era a primeira coisa que a galera geral queria saber? Professora, quantas linhas? Não era? Pra falar, não, preciso bater as linhas que a professora... E aí você esticava a letra, fazia mais de um parágrafo, pra tentar, não, se eu bater essas 20 linhas, a gente tem essa programação natural de querer fazer o esforço mínimo. Né? Então, em algumas situações, vão forjando a gente pra que a gente consiga ir além. Como é uma frase que sempre dizem, né? O esforço vence o talento. Né? E aí, nesse caso... eu ali, né, como ainda 16 anos e tal, aí eu entro ali na minha fase de 17 anos, que é aquela fase também do adolescente que ele quer beijar alguém, né?
Ele quer beijar alguém. E Ainda aí, mais nas tuas condições. e ainda mais nas minhas condições, que isso eu já falei pra vários amigos, então isso não é segredo pra ninguém. Eu sempre falei, olha, eu beijei a primeira vez com 17 anos. Mais uma grande revelação aqui em primeira mão, Mas que eu acho que nem a Carol sabia dessa, eu sabia. Carol sabia, Carol sabia. Carol sabia porque foi logo próximo, né? Foi com ela, não? Não foi com ela. A Carol foi a minha primeira namorada, mas não foi o primeiro beijo. E aí eu conheci uma menina, a gente, um pouco antes, eu pedi pra namorar com ela 3 vezes. Ela recusou as 3 vezes e eu já trabalhava, cara. Eu falava, poxa, se a menina não quer um homem trabalhador, o que essa menina quer? Eu falei, você quer namorar comigo? Não. Você quer namorar comigo? Não, não quero. Você quer namorar comigo? Não quero. Eu falei, então... E o meu sonho, lembra que eu falei da minha mãe? Pipipi, eu quero casar, eu quero ter uma pessoa pra constituir uma família. E aí, ainda bem, eu até anotei isso aqui pra não esquecer, eu gosto muito do filme Efeito Borboleta. Não sei se você já assistiu. Não. Acredito que a produção deve ter assistido o Efeito Borboleta. A produção fez o joinha. Mas não é qualquer Efeito Borboleta, tá, produção? Não é qualquer. Somente o primeiro. Você concorda? Somente o primeiro. Ela concorda comigo. E no Efeito Borboleta, é justamente com Ashton Kutcher que ele consegue voltar no tempo. Só que cada coisa que ele faz muda exatamente todo o futuro dele. Tudo. Os detalhes. Então, coisinhas pequenas que acontecem, né? Esse filme, cara, esse filme é incrível. Fica uma recomendação pra você que não assistiu Efeito Borboleta. Quem já assistiu, coloca. Assistir é filmão. Qualquer coisa que ele faz, muda tudo lá na frente. Eu gosto de falar que a minha vida tem essa questão do efeito borboleta, chamada lá de teoria do caos. Por quê? Um dia eu tava em casa, sem fazer nada, jogando Counter-Strike, né? Na época da MSN, então já trabalhava, já tinha computador. Aí a vida já tava começando a dar sinais de que ia ficar bom, tá? Os sinais estavam acontecendo, a vida ia ficar boa, tudo tava caminhando bem. E aí eu tava jogando Counter-Strike, eu tava perdendo, e os amigos falaram, vamos pra praia conhecer uma menina lá. E eu falei, não, eu não quero conhecer ninguém, porque já as meninas que eu conheço não me querem, então não tem por que eu conhecer ninguém, porque... Não, mas essa menina vai estar em casal, tá. E eu já tava perdendo no Counter-Strike, porque se eu tivesse ganhando... Aí eu já falei isso pra Carol. Eu falei, Carol, se eu tivesse ganhando aquele dia no Counter-Strike, provavelmente eu não teria ido. Mas eu estava perdendo. Então eu já tinha um motivo pra falar, sabe de uma coisa? Eu vou lá ver. E foi nesse dia que eu conheci a Carol com 17 anos. Eu tinha 17 anos. A Carol tinha 14 pra fazer 15 algumas semanas ali. 2, 3 semanas a Carol ia fazer 15 já. E eu conheci a Carol com 17 anos. Eu com 17, a Carol com 15. Porque eu estava perdendo no Counter-Strike. Só. Eu estava perdendo no Counter-Strike. Eu falei, não vou ficar em casa perdendo. Efeito borboleta. Se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido a Carol, não teria acontecido outras dezenas de coisas. Então, existe vários picos e virada de chave, coisas que eu acabei fazendo. Pode ser sorte, pode ser mão de Deus, pode ser destino, pode ser um monte de coisa que eu fiz corretamente que me fez chegar até aqui. Sentado aqui, casado há 16 anos, vou fazer 16 anos juntos. Então, eu gosto de trazer esse início, né? Que eu e a Carol meio que não... A gente morava muito próximo, na mesma comunidade, no mesmo bairro ali. Conhecia as pessoas parecidas e eu nunca tinha visto ela. Fui conhecer ela nesse dia da praia somente. Muito legal. E falando de efeito borboleta, eu lembro da história da borboleta, que antes dela ser borboleta, ela era uma lagarta. Então ela vai caminhando e aí ela vai se alimentando, ela cresce e aí ela vira entra num casulo, né? E fica ali, se desenvolvendo ali dentro, acontecendo ali o processo de transformação da lagarta numa borboleta. Mas o que a gente consegue extrair disso? Quando ela se transforma, ela precisa fazer força para romper o casulo para que ela consiga sair. Se alguém for interromper aquele processo, ir lá e abrir o casulo para que ela saia antes da hora, ela cai e não consegue voar. Porque o processo de romper aquele casulo fortalece ela para que ela tenha força de depois voar. E qual a moral dessa história, né? Alguns processos nós precisamos passar por eles, porque eles vão nos forjar, vão nos fortalecer para que após aquele processo a gente consiga bater asas e alcançar
outros voos, né? Lugares maiores. Então a gente tem que passar por algumas coisas. Com certeza. Pegando o seu gatilho, então, do casulo, já aproveitando essa parte do casulo, eu tive o meu casulo, que foi difícil, um casulo complicado. Eu gosto de histórias, repito novamente, eu gosto de ouvir histórias e sei que cada pessoa tem uma história incrível de superação, de vida. A minha talvez ela seja um pouco diferente, porque com poucos meses de namoro, a Carol engravidou. E eu tinha 17 anos de idade. E eu tinha largado os estudos. E na minha concepção, eu sempre falei isso pra Carol. Falei, Carol, não vou estudar não. Aí, Carol, mas por que você não vai estudar? Eu falei, Carol, eu não conheço ninguém que estudou e se deu bem. Esse era o meu discurso. Só que a grande verdade também é que eu não conhecia ninguém que tinha se dado bem. Com estudo ou sem estudo, eu não conhecia ninguém como ponto de referência pra falar assim, olha, essa pessoa fez isso, se deu bem. Olha, ela abriu uma empresa, se deu bem. Na verdade, eu não tinha referência de nada. Né? E o meu discurso era, eu não vou estudar porque estudar não dá futuro, e eu já não gostava, também tinha o ensino médio, tinha vários bloqueios sobre isso. Só que a Carol engravidou, meu amigo. E com 17 anos, 18 geralmente, o cara quer tirar a CNH. O cara quer, com 18 anos, o carro, né? Com 18 anos eu tava gastando dinheiro com merda, assim, de verdade. Era fralda, lenço umedecido. Né? Tudo que fosse envolver qualquer coisa era o que eu gastava dinheiro, né? Com 18 anos a Clara nasceu. E aí eu tive que morar na casa dos meus sogros, né? Não na casa no sentido de, olha, vamos te dar aqui um espacinho aqui, vamos fazer uma meia água, Não, é dentro de casa, dentro do quarto. Então eu passei a morar dentro do quarto da Carol. Quando a Carol, um pouquinho depois que a Clara nasceu. Então, eu tava com essa informação de que eu vou ser pai, cara. E agora? Eu tenho 18 anos, eu vou fazer 18 anos. E a minha esposa tem 15, que não era esposa. E eu falava namorada, porque era muito recente. Eu falava, minha namorada tem 15 anos. E as pessoas falavam, cara, você estragou a sua vida. E eu pensava, poxa, eu estraguei a minha vida. Porque era o que as pessoas falavam, que eu tinha estragado a minha vida, que eu tinha arruinado a minha vida, que eu tinha acabado com a minha vida. Só que o que até eu via como uma barreira de crescimento, na verdade foi o oposto. Aquilo foi um gás de motivação para falar, poxa, eu vou ser pai. Eu tive uma infância incrível, como eu falei. Eu tive uma infância muito feliz. Por outro lado, eu tive uma infância muito pobre. Então, eu não queria dar esse desgosto para minha filha, no sentido de que ela passasse por pobreza que a gente passou, né? Ou qualquer situação parecida que a gente passou. Então, quando a Carol ficou grávida, eu era copeiro, não era mais do Rei do Trigo. Eu era copeiro de um outro lugar, porque a minha profissão era copeiro. O que eu sabia fazer? Lavar louça e fazer suco de abacaxi hortelã, vitaminas, era isso. Você que foi copeiro, você sabe. Mas tu foi além, porque eu só lavava o copo. Então eu fiz upgrades na copa, né? Então eu fazia sucos, eu fazia outras coisas além da louça, mas a louça era uma tarefa importante. E aí, eu trabalhava nesse local, que é no Ferryboat, lá no Cine 3. O nome era Esquina da Esfirra na época, né? Eu não sei o que tem hoje lá. Eu ia de bicicleta, uns 7 quilômetros, ia e voltava. E eu, com aquilo na minha cabeça, a Carol vai ganhar... eu vou ter um filho, a Carol tá grávida, eu trabalho na Copa, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, será que eu me esforço aqui pra virar gerente da loja e tal, cresço aqui? Então eu ficava com essas coisas na minha cabeça, porque eu não sei se acontece com você de casa ou com você, Everton, mas eu converso muito comigo mesmo. E eu amo conversar comigo mesmo. E eu faço isso pensando um pouco sobre a história, compartilhar aqui. Eu lembrei que eu faço isso desde criança. Eu conversava comigo mesmo desde criança. Às vezes a Clara entra no quarto e fala, você tava falando com quem? Eu falo, não, eu tava falando comigo mesmo. Então eu gosto de conversar. O meu subconsciente gosta de conversar comigo. E o meu subconsciente se agrada em conversar comigo, né? E aí eu ficava conversando comigo mesmo,
até que precisou acontecer um evento para que, de fato, é meio que, olha, tu tá no precipício, cara, alguém empurra ele aqui, pra ele cair na real. Teve um evento nesse Ferryboat Cine 3. Nesse evento, era um evento da Miss Guarujá, sei lá, era um evento que ia ter no Guarujá, e eu trabalhava no período noturno, até meia-noite, como copeiro. E eles fecham. Meia-noite, ó, eles perguntam, vai pedir alguma coisa? Não, porque a cozinha vai fechar. A cozinha fechou, acabou o restaurante, porque tudo precisa ser feito na cozinha. Sim. E aí chegou uma moça lá, mega alterada. Mega alterada. Eu preciso. O que vocês têm aí? Que não sei o que. Eu preciso comer, eu preciso comer. Hoje eu entendo que a pessoa com fome realmente é capaz de fazer muitas coisas, né? Eu também com fome não sou nenhum santo, mas ela tava extremamente alterada. E eu tava do outro lado fazendo o que eu sabia fazer de melhor, que era lavar a louça. Lavando minha louça, organizando, porque tu tem que deixar a copa bonita para as pessoas do período da manhã. Eu vou falar pro gerente, ó, a moça tá lá alterada, ela tá tentando abrir lá, o negócio tá feio ali. Aí ele, Cris, você conversa bem, você fala bem, tô te dando uma missão, resolve lá. Aí eu falei, pode deixar, eu vou resolver, né? Imagina, teu gerente falando, ó, resolve lá, tu não vai falar, não. Tu vai falar, vou resolver. E eu fui, cara, na maior tranquilidade, na paz, pensando o que eu ia falar pra essa moça. E cheguei pra ela com muita tranquilidade. Moça, tudo bem? Infelizmente o que a senhora quer não pode fazer porque é da cozinha e o pessoal da cozinha inclusive já foi embora. A gente tem aqui esses salgados assados, coisas prontas aqui que você pode levar, eu posso embrulhar para você, você leva, né? Se você quiser alguma bebida também eu pego e eu mesmo cobro da senhora e tudo certo. E aí essa moça falou assim, mais ou menos, eu não vou lembrar com exatidão, mas ela falou assim, olha, volta para sua louça porque você não estudou. E como você não estudou, o seu lugar é naquela louça. E aí eu fiquei sem reação. Eu falei, tá bom. Voltei pro gerente e falei, cara, não resolvi. Resolve lá. E aquela mensagem, cara, foi forte pra mim. Porque primeiro eu já tava com alguns problemas pessoais, né? Gravidez. Essa questão também, eu tava fugindo da minha sogra. Se minha sogra estiver assistindo, ela sabe. Eu fiquei alguns meses sem aparecer lá. Porque minha sogra queria minha cabeça. Aliás, a filha dela tinha 15 anos e estava grávida e eu tinha acabado de completar 18, né? Então, com 17, eu tinha 17, a Carol engravidou, eu tinha acabado de completar 18 ali. Então, é normal que ela quisesse a minha cabeça. E aí eu conversei com ele lá, ele foi lá resolver e eu fui lavando minha louça. E ali, quando eu fui embora, chorando, né? E acabado, arruinado, eu falei, cara, por que essa mulher fez isso? Ela não precisava fazer isso, ela acabou comigo. Não, meu, aí ali mesmo eu comecei a virar minha chave. Eu falei, mas até certo ponto essa mulher tem razão. Eu tinha uma tristeza profunda, só que do nada eu fiquei, pô, e se eu estudar? Porque de fato eu não tinha estudado, porque eu tinha largado os estudos. E a Carol tava grávida. E eu pensei, poxa, acho que vale a pena eu voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, voltei junto com a Carol ia grávida, né? Consegui depois, através do financiamento estudantil do FIES, entrar na faculdade de Direito, coisa que eu não gostava de estudar, né? Você foi da minha sala, você via lá o quanto eu tentava me dedicar ali na medida do possível, dentro das minhas limitações, passava madrugadas e madrugadas estudando para a bendita prova da OAB, porque eu queria passar de primeira, e era a chance de mudar a minha vida e a vida da minha família. Então, se essa moça estiver assistindo, o que eu acho improvável, mas se ela estiver assistindo, eu só tenho uma gratidão por ela, só tenho a agradecer porque aquele foi o empurrão que eu precisava. E agora eu posso dizer que eu tenho um pouco de estudo, não tenho tanto, mas um pouco eu tenho. E aí a gente depois teve a história da Carol na medicina, tem muitas outras histórias. É que o tempo não vai nos permitir. A gente foi morar em Foz do Iguaçu, a minha esposa agora é médica, né? Ela se forma agora em dezembro. Então, olha que doideira. A gente sai e nasce na comunidade, né? Sem expectativa de nada. Hoje eu sou advogado, né? Sócio de um escritório onde tem uma equipe incrível, pessoas incríveis, muita gente. A gente quer gerar mais emprego, a gente quer crescer mais. E a minha esposa médica. E a Clara vai fazer agora 15 anos de idade. Então, tem muitas outras histórias por aí. Mas
pensando bem, cara, foi dureza, hein? Foi dureza e não foi fácil. E isso é muito legal porque, por exemplo, quando alguém dirige algo ou alguma palavra pra gente, né, eu sempre falo pro pessoal lá que o nosso mundo é criado por meio da nossa palavra, né? Você tem até uma referência bíblica lá na criação do mundo, Deus disse e as coisas aconteceram, né? E a gente também tem um reflexo disso na nossa vida. Enquanto você falava que estudar não dava em nada, aquilo passava a ser uma realidade para sua vida. A partir do momento em que você falou, vou dar esse voto, vou estudar e por meio do estudo vou vencer e vou alcançar meus resultados, aquilo passou a ser uma realidade. Por isso que se você pensa que você pode e se você pensa que você não pode, você está certo. Tudo passa por o que eu faço com isso. E foi muito legal que quando a pessoa tentou te colocar para baixo, você pegou o efeito contrário. É o que a gente chama de antifrágil, né? A pessoa tentou te inferiorizar. Ela tentou te colocar num patamar menor do que você estava. E a partir dali você olhou para aquilo e falou: não, eu não sou só isso. Eu sou muito mais que isso. Eu posso ser muito mais do que isso. E a partir daquela crítica, você conseguiu se levantar. Isso é muito poderoso, porque as pessoas estão sempre nos apontando, sempre nos rotulando, sempre querendo que a gente seja o que elas dizem que nós somos. E uma coisa que eu sempre falo, se você não sabe quem você é, os outros vão dizer. Se você não sabe qual caminho que você quer percorrer para sua vida, qualquer caminho serve, né? Já dizia lá o Alice no País das Maravilhas. Então, é sobre posicionamento. E é sobre isso que a gente, quando montou esse podcast, queria trazer. Sobre se posicionar, sobre trazer um marco de referência para que as pessoas pudessem verdadeiramente dar um sentido para sua vida. Porque nada vem com um rótulo de sentido. A gente é que vai dando sentido para as coisas que acontecem. Você conseguiu ressignificar uma ofensa que alguém tentou dirigir para você. Então eu quero aproveitar esses últimos minutos e pedir para que você deixe agora uma mensagem para o nosso público. Ouvinte, exato, para quem está nos assistindo, nosso tempo ali está limitado. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu sempre gosto dos vídeos, Everton, porque os vídeos é uma forma de a gente eternizar quem nós somos. Nossos filhos irão assistir, nossos netos irão assistir, outras pessoas irão assistir, a não ser que derrubem o YouTube, derrubem o Spotify, Alexandre de Moraes derrubem o Instagram, derrubem... Olha tanto de rede social que eu tô comentando para você poder acompanhar a gente. Então é uma forma de eternizar. Então eu aproveito aqui para agradecer também todas as pessoas que estiveram ao meu redor. Eu tenho um pouco de mérito, obviamente, para se movimentar, mas nada seria possível sem a Carol, sem... o meu sogro, a minha sogra, meus pais, os amigos. Existe um bastidores de pessoas que sempre me ajudou, né? Alguns emprestaram nome, emprestaram dinheiro. Você chegou a comprar o meu videogame, lembra uma vez que você comprou o meu Xbox e com esse valor que você comprou o meu Xbox, eu consegui pagar uma parcela da faculdade. Atrasei faculdade, fiquei devendo, depois limpei. Tá tudo hoje, tá tudo kit, né? Deu tudo certo. Mas tem bastante história legal, né? Da questão de como abrir o escritório e tudo mais. Mas a mensagem que eu quero deixar pro pessoal é o seguinte: a vida não é fácil e a vida vai te desafiar. Né? Se você estiver parado, você não vai colher nada. Seu resultado é zero. Se você se movimentar, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Quando você está em movimento, as coisas acontecem. Seja algo negativo, seja algo muito positivo. Mas veja, o negativo, você também consegue pegar algo positivo. Então, por todas as experiências negativas que você viveu, tenta pegar algo que vá lhe motivar. Tenta pegar alguma lição, algum ensinamento, alguma experiência. É isso. E até a água parada serve para virar criador de dengue. Então, assim nós finalizamos. Frase de stories do Instagram. E assim nós finalizamos mais um episódio do Landmark Podcast. Não esquece de seguir o nosso canal,
compartilhar com um amigo, ativar o sininho aí para que nós consigamos chegar a mais pessoas. Muito obrigado a você que ficou até aqui com a gente.